Boa tarde, meus amores. É, Vamos dar início a mais uma aula de história. É, Vamos aprender hoje sobre os movimentos nativistas. Isso mesmo, que se encontra na página 52, 53 e 54 do material de vocês. Vamos entender o que foi o movimento nativista, o que aconteceu, o que houve, para que acontecesse esse movimento nativista, né? Como foi esse movimento nativista? Esse movimento foram movimentos locais que tem como colocaram contra os estrangeiros, né? Contra o domínio português. Então foi isso, né? Movimento nativista foram os movimentos locais que se colocaram contra os estrangeiros e o domínio português. Vamos conhecer agora o primeiro movimento. Isso mesmo, a revolta dos Beckham. Isso mesmo, foi o primeiro movimento. Nós vamos estudar hoje. Manuel e Thomas Beckham eram os irmãos e líderes desse movimento, dessa revolta. Aconteceu no ano de 1634 e foi no Maranhão, não esqueça disso. Como foi esse movimento? Como foi essa revolta? Por que houve essa revolta? Bem, essa revolta, né, aconteceu porque houve um desentendimento dos colonos contra a Companhia do Comércio do Maranhão. Por quê? Porque a Companhia do Comércio do Maranhão, ela comprava os produtos da região, né, a preço muito baixo e vendia os produtos que vinham de Portugal para os colonos, né, a preço elevadíssimo, ou seja, comprava a preço muito baixo e vendia a preços altos. E sem falar que os produtos que eles traziam e vendiam a preço baixo era produto de má qualidade, viu? Mas aí eles tinham outros motivos também, né? Além disso aí, outro problema era a falta de mão de obra. A mão de obra que Portugal tinha um acordo que iria trazer 500 escravos para trabalhar nas lavouras. E também na Companhia do Comércio. E ele não cumpriu isso aí. Então o que aconteceu? Ele queria escravizar os indígenas, né? E os padres jesuítas, eles não aceitavam, lutavam contra esses movimentos, essa escravidão. E a consequência foi que eles ficaram revoltados, tá bom? Vamos falar também sobre a Guerra dos Emboabas. Foi uma disputa armada, ocorrida entre os anos de 1707 a 1709, pelo direito de exploração das minas de ouro, que recém-descobertas, pelos bandeirantes paulistas na região de Minas Gerais, com efeito sobre a liderança de Manuel de Borba Gato, que era um guarda-mor das minas e líder dos paulistas. Os desbravadores reclamavam o direito exclusivo de exploração das jazidas de ouro na região das minas. Contudo, os emboabas era dado aos forasteiros que usavam botas, liderados pelo rico comerciante Manuel Nunes Viana, e composto principalmente por portugueses e imigrantes de outros territórios da colônia. Desafiaram a autoridade dos bandeirantes,
que foram derrotados e expulsos. Boa tarde, meus amores. Vamos dar início à nossa aula de história. Vamos aprender hoje sobre os movimentos nativistas. Isso mesmo, que se encontra nas páginas 52, 53 e 54 do material de vocês. Vamos entender o que foi esse movimento nativista, como foi que aconteceu, o que foi que houve para que acontecessem esses movimentos nativistas, né? Como foi esse movimento nativista, né? Esses movimentos foram movimentos locais que que se colocaram contra os estrangeiros, né? Contra o domínio português. Então foi isso, né? O movimento nativista foram os movimentos locais que se colocaram contra os estrangeiros e o domínio português. Vamos conhecer agora o primeiro movimento, a Revolta dos Beckman. Isso aí foi o primeiro movimento que nós vamos estudar hoje. Manuel e Thomas Beckman eram os irmãos e líder desse movimento, dessa revolta. Aconteceu no ano de 1684 e foi no Maranhão. Não esqueçam disso. Como foi esse movimento? Como foi essa revolta? Por que houve essa revolta? Bem, essa revolta, né, aconteceu porque houve um desentendimento dos colonos contra a Companhia do Comércio do Maranhão. Porque a Companhia do Comércio do Maranhão, né, ela comprava os produtos da região, né, a preços muito baixos, né, e vendia os produtos que vinham de Portugal para os colonos, né, a preços elevadíssimos, ou seja, comprava a preços muito baixos e vendia a preços altos. E sem falar que os produtos que eles traziam e vendiam a preço muito baixo eram produtos de má qualidade. Vale salientar isso aí. Mas aí eles. E tinha outro motivo também, né? Além disso aí, o outro problema era a falta de mão de obra. A mão de obra que Portugal tinha tido um acordo, né? Que iria trazer 500 escravos para trabalhar na Companhia de Comércio. E ele não cumpriu isso aí. Então, o que aconteceu? Ele queria escravizar os indígenas, né? E os padres jesuítas, eles não aceitavam isso aí. Eles lutaram contra esse tipo de escravidão. E a consequência foi que esses revoltosos, né, invadiram o colégio dos jesuítas, né, agrediram os padres, quebraram tudo, né, fizeram a mesma coisa na Companhia do Comércio e prenderam o governador e o Manuel Beckman, né, assumiu o governo. Mas ele assumiu o governo, né, por um tempo, né, porque depois de um ano, após um ano, o governo português, né, mandou um outro governador e assim derrotou Manuel Beckman, que foi condenado, né, à morte, enforcado. Foi isso aí que aconteceu. Não esqueçam desse movimento, foi importantíssimo. Vamos ver a outra revolta, a Guerra dos Emboabas. O seu líder era Manuel Nunes Viana. Aconteceu no ano de 1708, em Minas Gerais. Então, a revolta dos Beckman foi no Maranhão e essa agora é em Minas Gerais. A Guerra dos Emboabas. Por que foi chamado assim Guerra dos Emboabas? Vamos conhecer um pouquinho. Um resumo. O, a, Esse movimento, né, era decorrido de uma rivalidade que acontecia entre os paulistas e os emboabas. Emboabas porque pessoas que vinham de fora. Eram chamadas assim porque chamavam pessoas que vinham de fora, então eles deram o nome de emboabas. Os paulistas achavam, né, por eles terem acharam que tinham o domínio, né, descoberto o ouro, tal, então achavam que eles tinham o domínio, né, pertenciam a ele as minas de ouro. E os emboabas, né, cada vez mais vinham pessoas de fora para explorar essas minas. Mas aí, num dado dia, né, houve um combate que ficou chamado como o local, né, ficou chamado como Capão da Traição, onde os emboabas, né, cercaram os paulistas e disseram a eles, né, falaram com eles que eles iriam, se eles se rendessem, né, iriam deixar, entregassem suas armas, iriam deixar eles saírem livres, né, não iria acontecer nada com eles. Os paulistas aceitando, né, acreditando, entregaram suas armas e aí os emboabas
atacaram e foi muita matança, né? Mataram todos os paulistas presentes naquele momento, naquele dado dia. Mas aí o rei de Portugal, não é isso? A coroa portuguesa, né, passou a controlar a exploração das minas. Não foi assim tão fácil, achavam que eles iriam ficar com o poder, os emboabas, mas aí o rei de Portugal interveio, foi lá, passou a controlar as minas de ouro e expulsou os paulistas que existiam, né, e, foram explorar outras regiões e a coroa portuguesa ficou explorando aí essas minas. Vamos conhecer mais uma revolta. Guerra dos Mascates aconteceu entre os senhores de Engenho e Mascates no ano de 1710. Essa revolta aconteceu aqui, ó, em Pernambuco. Então, como foi essa revolta? Os senhores de Engenho pertenciam à cidade de Olinda e os Mascates à cidade de Recife. Só que Recife e Olinda eram como se fosse uma única cidade só, né? Ela não tinha limite, não tinha divisa. E os Mascates, que eram chamados assim porque eram comerciantes portugueses, eles queriam que Recife, né, falaram com o rei de Portugal, a coroa portuguesa, que Recife fosse livre de Olinda, né, elas ficassem como uma vila. E aí o rei de Portugal atendeu a esse pedido deles, mas os senhores de engenho, né, sentiram-se prejudicados com isso e decidiram, não gostaram do que estava acontecendo e decidiram aí se rebelar contra esse movimento. E aí eles invadiram a cidade de Olinda, de Recife, perdão, né? Foi muita luta, quebraram o pelourinho, que era o símbolo da autoridade e poder lá do Recife, e em virtude disso tudo, a coroa portuguesa, o rei de Portugal, né, nomeou um novo governador para Pernambuco e ordenou a prisão dessas pessoas, né, dos líderes do movimento. E as lutas se acabaram. E essas pessoas, né, os líderes do movimento perderam seus bens, né, e Recife passou a ser a sede da capitania de Pernambuco. Vamos ver mais uma revolta, mais uma guerra. Revolta de Felipe dos Santos aconteceu no ano de 1720, onde o seu líder era Felipe dos Santos. Aconteceu em Minas Gerais. Como foi essa revolta? O que foi que aconteceu? O governo português queria tirar proveito, né, das pessoas que exploravam as minas. E aí ele fez uma casa de fundição onde as pessoas teriam que levar o seu ouro para essa casa de fundição e teriam que dar o quinto. Era 20% de todo o ouro, né? E impostos, era muito imposto. Esse imposto era conhecido como quinto. Então, o que que acontece? As pessoas, obviamente, elas queriam, né, ficar livres de tudo isso. Não aguentavam mais tanta cobrança, tanto imposto contra eles, né? O rei de Portugal vivia o tempo todo é, explorando essas pessoas. Então, Felipe dos Santos, né? Os manifestantes, chefiados por Felipe dos Santos, queriam que o governador diminuísse os impostos e fechasse a casa de fundição. Então, temeroso, o governador, né, atendeu, né, ao pedido deles, né, obviamente. Mas aí não foi isso que aconteceu. Depois o governador mandou prender os chefes do movimento e as suas casas foram queimadas, isso mesmo. E Felipe dos Santos, como líder do movimento, né, foi morto, né, onde seus braços, foi enforcado, na verdade, em praça pública. E os seus braços, né, braços e pernas foram amarrados em 4 cavalos, onde correram em direção contrária. Veja que trágico, né, gente? Então foi isso que aconteceu com Felipe dos Santos. Vamos ver mais uma revolta. Agora, a Inconfidência Mineira, isso mesmo, aconteceu em Minas Gerais. O seu líder era Joaquim José da Silva Xavier, conhecido Tiradentes. Aconteceu no ano de 1789. O que foi esse movimento, né? Por que esse movimento? Por que tudo isso? Por quê? Ele também pode ser chamado de conjuração mineira, certo? Essa Inconfidência Mineira ou conjuração mineira é a mesma coisa. O objetivo dessa revolta, né, era libertar o Brasil de Portugal, né, implantando um sistema de governo republicano no país, porque o país era um país monárquico, né, governado por rei. Então eles queriam
que o Brasil se tornasse republicano, né, que tivesse escolha, né, de seus representantes, né, queriam também que parassem de tanta cobrança, né, existia uma outra cobrança que era chamada derrama, então era muita cobrança, era muito imposto, as pessoas estavam cansadas disso aí, então se reuniram ao movimento, né, o movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, né, mas também acompanharam a esse movimento padres, poetas, escritores, mineradores e militares, né, se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Mas, pois bem, então o que acontece? Os planos desses inconfidentes, né, foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis. Foi a pessoa que denunciou. Ele traiu o movimento, ele fazia parte desse movimento. Mas em troca do perdão, porque a coroa portuguesa disse que daria o perdão de suas dívidas, caso ele falasse, né, caso ele dissesse onde é que eles estavam se encontrando, como era que esse movimento estava andando. Então, Joaquim Silvério dos Reis denunciou, e aí os inconfidentes, né, foram presos, expulsos do Brasil, alguns foram expulsos, né, outros condenados à prisão perpétua, né, mas o líder, Joaquim José da Silva Xavier, ele foi morto, né, ele foi enforcado, condenado à forca, no dia 21 de abril do ano de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. O seu corpo, né, foi esquartejado, foi colocado em postes, onde poderiam ver, né, exposto ali o corpo do Tiradentes, como prova que o rei de Portugal ele não aceitava, né, que se revoltassem contra eles. Então, Filipe dos Santos foi dessa forma, né, também foi morto, a Tiradentes também, Manuel Beckmann também. Então, observa que aqueles que se rebelaram muito contra o rei de Portugal, eles acabavam tendo um fim muito triste. Mas aí as pessoas não deixavam de lutar, né? Não deixavam de lutar pela sua liberdade. Pois bem, essas páginas, né? Esse material foi da página 52, 53 e 54, né? Eu fiz um resumo, obviamente, para que vocês pudessem entender melhor. Vocês irão realizar a atividade da página 55, 56 e 57 do material de vocês, gente, tá certo? Tá bem facilzinho. Toda a explicação que eu dei foi um resumo de tudo aquilo que foi falado. Mas isso não quer dizer que vocês não venham a dar uma lida também no livro, né? Se de preferência dar uma marcada, igual a gente fazia na sala, né? Aqueles pontos bem importantes, marcar e realizar a atividade, tá ok? Depois manda para mim, que eu vou sentir o maior prazer de corrigir. Não esquecendo, gente, vocês vão fazer também a atividade do livro de reforço, ok? Das páginas 128 e 129. Isso, então vocês irão realizar também a atividade da página 128 e 129 do livro de reforço, né? Que faz parte da Inconfidência Mineira, né? Já está dizendo, é um reforço a mais. Pois bem, boa aula para vocês, meus queridos, e até mais.